Hoje nós vamos falar sobre o internetês e os mitos que rondam essa forma de linguagem. O internetês é uma conversa à distância mediada eletronicamente, porém exige uma competência altamente sofisticada desse usuário, porque ele precisa fazer adaptações. Se nós olharmos, por exemplo, para essa interação, a gente observa aqui, uma escrita consonantal, as abreviações, os encurtamentos das palavras, a utilização de emotion, utilização de emoji, e só que vai muito além disso. Nós temos possibilidade de usar memes também, e isso vai depender da plataforma que o usuário vai utilizar. Então ele precisa saber as ferramentas e as limitações que a plataforma proporciona para ele. Ele precisa saber com quem ele está interagindo, se ele está falando com o pai, com o chefe, com um amigo. Então as relações de poder, o grau de intimidade vão ser fatores para que esse usuário avalie e utilize o internetês em maior ou menor quantidade. Além disso, a gente pode falar também que a característica do internetês é a agilidade, é a rapidez na digitação, na comunicação. Então, como o propósito do internetês é imitar a fluência do ritmo da interação face a face, nós contamos também com os recursos, como eu já mostrei aqui, dos emojis, dos emotions, de algumas animações que servem para substituir essa ausência das expressões faciais, das expressões corporais, da nossa entonação, que contribui para a comunicação. Então, é uma maneira de suprir essas ausências. Então, na verdade, a escrita abreviada do internetês, que é o que gera mais polêmica, não é uma novidade se a gente pensar na escrita dos monges, na escrita dos copistas, na própria escrita da telegrafia, nas mensagens trocadas em guerra, onde havia necessidade de uma codificação da linguagem para que o outro não entendesse. O que acontece no internetês é que não há um objetivo de excluir um determinado grupo, mas acontece como ocorre na interação face a face. Se eu utilizo um jargão médico, um jargão jurídico, eu posso estar excluindo um determinado grupo que não vai participar daquele tipo de linguagem. Ele não pertence àquele grupo. Então, no internetês, há tribos, assim como ocorre na interação face a face. Nós vamos falar sobre os mitos em torno do internetês. Um deles é: o uso recorrente do internetês pode empobrecer a língua materna do usuário? Essa língua materna, no nosso caso, vai ser a língua portuguesa. Então, será que esse internetês vai modificar o modo como a pessoa fala e escreve? E essa possível modificação seria positiva ou negativa? O discurso informal teria um papel nesse empobrecimento? Primeiramente, toda relação e contato que uma pessoa tem com outras pode deixar marca em seus gestos, trejeitos, modo de falar, como também pode deixar na personalidade. Então, conforme a influência que o internetês adquire na vida do usuário, ele pode influenciar mais ou menos. Essa influência pode ser negativa, dependendo do que consideramos negativa ou empobrecedora. Esse usuário pode passar a não usar tanto a norma padrão. Também pode trazer um lado muito bom nisso. Por exemplo, ele pode simplificar mais a sua linguagem. Então ele vai conseguir explicar melhor para pessoas que não são daquela área sobre aquele tema.
Na verdade, o Internet está ajudando a simplificar a linguagem para que esse conhecimento alcance um público maior. Não, o internetês ele não pode substituir a língua portuguesa, porque ele tem como base a língua materna dos internautas. Além disso, é uma forma de linguagem que se realiza apenas na escrita e ela é mediada eletronicamente. Apenas isso. Assim como nós temos, né, variedades na língua portuguesa, nós podemos adotar o internetês como mais uma variedade que pode coexistir com a norma padrão. O nosso terceiro mito é: o internetês é realmente usado apenas por usuários jovens? Existe a crença de que o internetês é usado apenas por usuários jovens. Então, por exemplo, crianças, adolescentes, jovens adultos. Nosso terceiro mito é se o internetês é realmente usado apenas por jovens usuários. Então, as pessoas acreditam que somente adolescentes, crianças ou jovens adultos que realmente usam o internetês. Esse mito acontece porque as pessoas costumam dizer que uma criança ou que um adolescente não sabe escrever, por isso que ela escreve internetês, porque internetês teria menos regras gramaticais, na verdade nenhuma regra gramatical, porque os jovens não teriam essa norma padrão tão enraizada, ela ainda não estaria amadurecida. E também o internetês pode ser porque eles usam por mais espontaneidade ou para participar de certos grupos sociais. Sim, ela pode favorecer, né? Porque a escrita abreviada, ela pode tanto esconder dúvidas gramaticais que serão solucionadas pela abreviação, porque eu tenho a possibilidade de não pensar, né, não decidir se eu vou usar uma vírgula, se eu vou usar um ponto, se eu vou usar um ponto e vírgula. Eu posso trocar de linha, eu posso usar as reticências, mas a característica padrão é a facilidade e a agilidade na comunicação. O usuário que tem uma dúvida, né, seja qual for, ele vai manifestar essa dúvida em qualquer outro ambiente de comunicação em que ele necessite usar a escrita. Então, essa não é uma característica do internetês. Até porque quando a gente observa, né, conversas que tenham o internetês, a gente consegue observar um padrão, né? Nós temos a base, que é a língua portuguesa, e os usuários, eles têm um padrão de abreviação, por exemplo. Marcus que vai dizer pra gente que a interação online, ela não é monitorada, então não é um lugar de transgressões, né? Ou seja, ninguém fica observando se alguém escreveu de acordo com a norma padrão ou não, porque a prioridade é a transmissão e o entendimento da comunicação. Se ocorre isso, ok, né? Ninguém vai... Nós elaboramos em conjunto um questionário para perguntar para as pessoas o que elas acreditam sobre o internetês. Esse formulário ficou online por um pouco mais de 24 horas e dessas 69 pessoas que responderam, a maior parte tem entre 26 e 30 anos. Conseguimos alguns informantes com mais de 50 anos e conseguimos alguns também com idade entre 8 e 14 anos, que também são relevantes para a nossa pesquisa, né?
Se olharmos aqui para o grau de escolaridade, a maior parte dos informantes tem superior completo ou incompleto, alguns com mestrado e doutorado. Conseguimos também poucos, né, com ensino fundamental ou ensino médio completo ou incompleto. Mas se nós olharmos, né, para os dados que nos mostram, nos sinalizam que a maior parte tem superior completo, né, observarmos aqui a profissão onde a maior parte é professor, né, das variadas profissões que nós conseguimos, e olharmos aqui para a nossa última pergunta, acredita que o internetês prejudica o aprendizado ou escrita? Nós temos pouco mais de 34%, com talvez um pouco mais de 31%, dizendo que sim, que prejudica o aprendizado ou escrita, o que dá credibilidade à nossa pesquisa, né? Mesmo que ainda inicial, mas de tentar desmistificar esses mitos que rondam o internetês. Os outros dados, eles vão colaborar com o que nós dissemos, né, ao longo da nossa exposição. O internetês é usado apenas por usuários jovens. Nós vimos aqui que a maior parte confirma que não. E isso a gente pode ver lá pelos nossos dados, né, de idade. Por que você usa o internetês? Que nós falamos na maior parte do tempo. Rapidez na comunicação, espontaneidade e o grau de intimidade que vai perpetuar, além da relação de poder, essa forma de comunicação. Já recebeu alguma mensagem que não conseguiu entender? Então, a maior parte disse que sim, o que demonstra pra gente que o internetês, ele também marca, né, pertencimento, marca grupos sociais, marca tribos. Escreve da mesma forma para todas as pessoas? A maior parte disse que não, né? O que mostra que esses usuários vão fazer esse monitoramento na hora de interagir e verificar com quem ela está falando, né? O seu público-alvo. Utiliza o internetês apenas na internet? A maior parte diz que sim. Isso também já joga por terra, né? Esse mito final, né? Se ele é utilizado apenas na internet, então como que ele prejudica o ensino-aprendizado de língua materna?